Pessoal, então vamos falar aqui sobre a base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica. Essa base de cálculo ela vai diferir conforme for o regime tributário que essa empresa optou ou está sendo obrigada a recolher os seus impostos. Então, o primeiro que eu vou falar é o mais complexo e mais complexo, é o do lucro real. A base tributária do IRPJ do lucro real vai ser o lucro líquido do período de apuração, ajustado pelas adições ou exclusões previstas no regulamento do imposto de renda. Os ajustes são feitos no livro de apuração do lucro real, o LALUR, a ser submetido à Receita Federal. Ou seja, quando houver a apuração do lucro contábil daquela empresa, que vai ser ali realizado pelo contador, terão que ser excluídos ou adicionado alguns ajustes que podem aí aumentar ou diminuir o valor de imposto de renda à pessoa jurídica a ser pago. Então, quando existem adições ao lucro real, ou seja, coisas que aumentam a base tributária e tem que se pagar mais imposto. No caso de provisões, brindes, doações, provisões de devedores duvidosos, a própria CSLL, a equivalência patrimonial, quando prejuízo, o impairment e prejuízo em operações realizadas no exterior. Ou seja, vamos supor que uma empresa ela foi lá e fez vários brindes aqui, fez várias doações ou fez uma provisão contábil ali por alguma contingência que ela acha que vai ocorrer dali a alguns anos. Esses itens, eles não são dedutíveis para fins de apuração do lucro real. Então, eles têm que ser retirados do cálculo do lucro real, ou seja, eu falei aqui de várias despesas, né, que diminuiriam a base tributária do lucro real, mas que devem ser adicionadas novamente ali para que se tenha a base concreta de fato que vai ser maior por conta dessas exclusões que são exclusões do resultado e acabam tendo que voltar no LALUR, né? Então, o que eu estou falando? Se eu tive uma despesa de doação no meu DRE, na apuração de resultado, eu tenho que voltar esse custo, essa despesa de doação para dentro da apuração do LALUR, tá bom? Isso aqui tudo está no regulamento do imposto de renda. Agora, quando eu tenho exclusões do lucro real, ou seja, coisas que diminuem a minha base tributária e eu acabo tendo que pagar menos imposto. Então, o que eu já falei na aula anterior, no slide anterior, é o prejuízo fiscal de exercícios anteriores. Você pega esse prejuízo, joga na base tributária desse ano para diminuir essa base tributária. Então, você está compensando esse prejuízo, pagando menos imposto nesse período atual que você tem lucro. Quando houver também lucros e dividendos recebidos, que são coisas que aumentam o DRE da empresa que recebeu, né? Aumentam, são fontes aí de receitas daquela empresa que recebeu, mas que não são tributáveis para aquela empresa que recebeu. Então, também se retira da base tributária. Esse também é o caso do ágio, da equivalência patrimonial quando existe lucro e quando a depreciação acelerada é incentivada. Então, são todos itens aqui que aumentam o resultado da empresa, mas que não devem aumentar também ali a base tributária do imposto de renda pessoa jurídica. Então, você deve retirar esses itens para que de fato o imposto a ser apurado seja menor. Legal, pessoal? Então, esse aqui é o lucro real. Esse aqui é algo, é um detalhe assim super importante de você saber do contexto da sua empresa. Quanto mais complexa ela é, quanto mais complexo é o plano de negócios que você está realizando, que você está calculando, maior a possibilidade de ter essas adições e exclusões aqui do lucro real. Então, fique atento a isso, porque isso é muito importante. Agora, no caso presumido, é um caso muito mais simples, né? Aplica-se a alíquota de presunção sobre o faturamento, podendo-se optar pelo regime de competência ou caixa. Então, o que acontece? No caso do lucro presumido,
o regulamento do imposto de renda ele vai trazer quanto que é a base tributária para, digamos, atividades de comércio, atividades de prestação de serviço, venda de mercadorias, etc. Então, aplica-se ali uma alíquota, de presunção sobre a qual essa multiplicação a gente vai chegar na base tributária e essa base tributária a gente vai aplicar ali a alíquota de fato do imposto de renda, tá bom? Então é muito mais simples de calcular. E o arbitrado, assim, na verdade eu trouxe aqui porque está no regulamento do imposto de renda, mas eu sinceramente eu nunca via ser aplicado, que é quando ocorre em casos particulares, quando não é possível apurar o desempenho financeiro da empresa, né? Então, se não é possível apurar o desempenho da empresa, dificilmente você vai fazer um plano de negócio em cima disso. Então, dificilmente você vai utilizar o arbitrado para qualquer coisa na sua vida, ou pelo menos na modelagem financeira. Então, se atenham aqui ao lucro real e ao presumido, e são esses cálculos que a gente vai fazer na planilha.